Nesse vídeo a gente vai falar de algumas ferramentas que vão ajudar a gente a ter uma comunicação mais eficaz. Em 1981, um estudo foi publicado pelo Mirabian, na Universidade da Califórnia, e ele chegou na seguinte conclusão dentro de alguns contextos. Ele chegou na conclusão da regra do 7-38-55. Essa regra, ela passa o estudo em cima de como as pessoas se comunicam, qual a forma mais eficaz, quais os canais de comunicação de uma pessoa. E ele chegou na conclusão de que 7% são as palavras, 38% são modulação vocal, é a modulação vocal, e 55% é a expressão não verbal. Então vamos imaginar que dois palestrantes vão passar o mesmo conteúdo, usando as mesmas palavras. Porém, o primeiro, ele fala toda a palestra com o mesmo tom de voz, não aumenta o volume, ele não coloca ênfase em nenhuma palavra, então fica uma coisa meio chata, dá vontade de dormir. Todas essas três características, as palavras, expressão não verbal, modulação vocal, tenham sinergia entre elas. A forma com que ele está se expressando, a tonalidade da voz, a ênfase que ele dá em algumas palavras, estejam em sintonia. A gente consegue absorver muito mais conteúdo se vier nesse formato. Vou passar dois conceitos de como que a gente pode prestar mais atenção na nossa modulação vocal. A primeira é usar a sílaba tônica. É a sílaba dentro de uma palavra que tem mais peso, que é mais forte. Por exemplo, tônica. To é a sílaba que tem mais peso. Só da gente dar um pouco mais de ênfase e prestar atenção nisso, a nossa comunicação já começa a melhorar. A segunda dica é a gente estender uma palavra dentro de cada frase. Essa palavra pode ser a palavra de poder. Então, quando a gente trabalha com vendas, a gente sabe que tem algumas palavras que elas são mais adequadas para a gente falar em certos momentos. Por exemplo, se eu estiver falando a palavra maravilhoso, incrível, extraordinário, são palavras que elas por si só têm um grande peso, um valor elevado dentro de uma frase, então a gente pode esticar ela, a gente pode realmente falar, é maravilhoso, incrível. Você pode reparar que muitos comunicadores fazem isso. Eu gosto muito, por exemplo, hoje ele não está mais à frente das câmeras, mas o Silvio Santos era um excelente comunicador. E se você prestar atenção à forma com que ele fala, ele usa muito da modulação vocal nesse sentido. Agora eu vou dar 3 dicas de dicção. Dicção nada mais é do que a gente falar de uma forma clara, que as pessoas entendam. Sabe quem fala meio embolado? Você fala, nossa, cara, não entendi nada que você falou, repete, por favor. Se a gente tiver uma dicção boa, e tem como adquirir isso, sem precisar de fono, por exemplo, a nossa comunicação fica muito mais sutil, muito mais clean, é mais gostoso de ouvir uma pessoa falar que se expressa e fala de uma forma mais entendível, se é que essa palavra existe, entendível. Dá pra entender muito melhor o que a pessoa tá falando. Tem uma técnica muito legal, que é a técnica da caneta. Essa técnica, inclusive, é passada por muitos fonodiólogos, na verdade. É muito simples. Qual o conceito dessa técnica? Tudo isso é pra gente movimentar e aquecer a musculatura da nossa boca. E aí a gente fala de uma forma muito mais clara, muito mais aveludada, é mais gostoso de ouvir, quando você entende de fato o que a pessoa tá falando. A técnica é o seguinte, você vai segurar a caneta entre os dentes, tá? Não precisa morder, senão você vai quebrar seu dente, cuidado. Você segura suavemente com os dentes e você vai falar de 1 a 10 e depois todos os meses do ano com a caneta entre os dentes. Então põe aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. É meio estranho, mas isso ajuda muito. E você também pode falar outras frases, não necessariamente contar de 1 a 10 ou só falar os meses do ano. Quando a gente tenta falar com a caneta entre os dentes de uma forma que a pessoa entenda, ou seja, você vai ver que vai ficar meio estranho. Se você falar de 1 a 10 4 vezes, na quarta vez, mesmo com a caneta entre os dentes, você vai ver que vai ficar muito mais fácil de entender o que você está falando. E aí quando você tira a caneta, você fala de uma forma muito melhor. É uma técnica muito legal que muitas pessoas que palestram, fonoaudiólogos, recomendam esse tipo de exercício para dicção. A segunda técnica de dicção é passar a língua entre os dentes. Literalmente, fazer assim, ó. Isso também ajuda na musculatura da boca. Então a gente desprende a musculatura e a gente começa realmente a abrir a boca para falar, a gente fala de uma maneira cada vez mais clara. E a terceira técnica é a gente falar trava-línguas. Qualquer trava-língua, ele ajuda na dicção. Você pode ver que as primeiras vezes que você vai tentar falar, você vai errar algumas vezes, vai sair meio embolado. Se você for treinando, você cada vez consegue falar de uma maneira mais clara e quando você tiver que falar palavras difíceis, você já vai ter treinado aquilo. Então você fazendo isso antes, por exemplo, de uma reunião, de uma ligação, de encontrar com alguém que você quer ter uma postura legal, falar de uma maneira clara, essas 3 dicas vão ajudar bastante no que diz respeito à dicção. Falando de elementos para uma boa comunicação, eu não posso deixar de falar também do rapport. O que significa rapport? Rapport é uma palavra francesa que significa trazer para perto. Nada mais é do que gerar conexão com alguém. Tem um livro que se chama Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie, que é um livro fantástico. Ele já tem mais de 100 anos, mas mesmo assim é muito atual. Eu recomendo que você leia. E ele passa várias dicas ali dentro. Através de histórias, ele mostra como que a gente consegue realmente gerar uma conexão, gerar o tal do rapport com as pessoas. Então tem 4 passos que a gente deve seguir
A primeira é muito simples, é falar o nome dela e repetir o nome da pessoa várias vezes. O nosso nome é algo que em qualquer idioma, em qualquer contexto, vai chamar atenção. Vamos supor que seu nome seja Lucas. Se estiver no meio de uma multidão, tiver 1000 pessoas e alguém numa certa distância gritar muito alto Lucas, mesmo você não estando no Brasil, você vai olhar pra trás. Então é um gatilho. O nosso nome é um mantra. Nosso nome é a palavra que a gente mais gosta de ouvir, independente do idioma. Então falar o nome é muito simples e é algo que a gente deve explorar. Só tome cuidado para não ser muito repetitivo. A segunda dica é o sorriso. Você sorri. Quando você fala sorrindo, isso gera rapport. Quando você estiver falando por telefone, que inclusive tem estudos que mostram que mesmo você falando por telefone, quando você está sorrindo, a pessoa percebe. Então o sorriso é legal porque faz com que, com que a pessoa ela abaixe as defesas dela. Porque ela inconscientemente vai ver você como uma pessoa que tá mais propensa a ser confiável do que tá com a cara fechada, tá bravo, com gatilhos. Então, quando a gente sorri, a gente faz com que as defesas da outra pessoa abaixem. A terceira técnica é fazer com que a pessoa se sinta importante. E aí você tá perguntando, como é que eu faço a pessoa se sentir importante? Muito simples. Você tem que demonstrar interesse genuíno por alguma coisa que a pessoa goste, por exemplo. Então, como que eu descubro isso? Como que eu faço? Primeiro, se você vai fazer uma reunião ou vai prospectar alguém, você pode pesquisar sobre essa pessoa. Tanto no LinkedIn, Instagram, Facebook. Ali você já vai ter uma noção, vai ter uma direção de coisas que a pessoa gosta. E não deve ser uma coisa forçada e tampouco você mentir. Porque senão a pessoa vai perceber. Coisas que você gosta genuinamente, você pode levantar essa pauta durante ali a conversação com essa pessoa. Então, às vezes, vamos supor que você viu que a pessoa gosta de carro. Bom, se eu gosto também, é algo que em algum momento eu posso tocar nesse assunto. Eu posso falar sobre isso. É muito interessante ser genuíno isso. Porque se for uma coisa forçada, ou pior, for mentira, não vai funcionar. Em algum momento ela vai descobrir que você tá mentindo, e dá muito trabalho mentir, então não compensa. É melhor ir pela verdade. E se for forçado, a gente tem um senso já natural de perceber quando as pessoas estão mentindo. Sabe aquele, por exemplo, vendedor de loja que é muito legalzão, a gente não fica meio receoso com ele? Por mais que ele esteja sendo muito simpático. Às vezes o exagero também pode prejudicar, a pessoa vai recuar. Faça perguntas sobre a pessoa, faça perguntas sobre coisas que interessam a ela e que você também tem um interesse genuíno. Só você fazendo isso, você vai fazer com que ela se sinta importante. Quando você fizer uma pergunta nesse sentido, não tenha medo de dar uma pausa, tá? Porque pro lado do vendedor, a pausa, ela parece ser muito mais longa do que quem tá do outro lado. E a gente conseguir dominar essa característica de pausar em certos momentos é muito importante, senão a gente atropela a pessoa. Às vezes a gente interrompe algo que ela tava falando, às vezes ela ia acrescentar mais algumas coisas e a gente começa a falar em cima e faz com que ela fale menos. A gente tem que falar, em média, 30% em relação ao cliente, ao lead, ao prospect. Ele tem que falar 70% da conversa. E como que a gente faz alguém falar? Fazendo perguntas sobre essa pessoa, sobre as coisas que interessam a ela. E não tenha medo de pausar. Espera a pessoa responder e aí sim você dá sequência, encaixa outra pergunta ou alguma coisa nesse sentido. E a quarta dica é manter contato visual. Eu sei que por telefone não tem como fazer isso, mas, por exemplo, se você estiver falando com alguém pessoalmente ou estiver numa reunião, é muito legal olhar pra câmera, porque isso dá a sensação de que você tá olhando pra pessoa. E presencialmente é só olhar olho no olho de fato. Tem pessoas, inclusive, que têm dificuldade com isso. Às vezes tá falando, olha pra baixo, olha pra cima, e isso gera um gatilho negativo. Tem a impressão de que aquela pessoa não é confiável. Então, estabelecer contato visual é muito forte também pra gente poder gerar rapport. Então, recapitulando. Primeiro, usar o nome da pessoa, falar o nome da pessoa diversas vezes, tomar cuidado pra não ficar exagerado. Sorriso, sempre sorria. Mesmo por telefone, a pessoa vai notar que você está sorrindo, não só por telefone, mas também pelo áudio, tá? Quando você enviar um áudio pelo WhatsApp, seja por qualquer rede social que você possa estar enviando um áudio, sorria, que a pessoa vai perceber. A pessoa vai tender a sorrir também quando ela estiver te respondendo. É uma tendência. Você vai gerar isso nela. Por isso o rapport, a mesma frequência cerebral que a outra pessoa. Terceiro, fazer a pessoa se sentir importante, fazendo perguntas sobre ela, sobre coisas do interesse dela e demonstrar interesse genuíno, tem que ser algo verdadeiro, senão não vai funcionar. E quarto, estabelecer contato visual, quando possível. Uma coisa que é bem legal também a gente tomar cuidado são os vícios de linguagem. Então, tem muitas pessoas que falam, então, principalmente quando tá pensando. Isso se dá porque a gente tem a necessidade de preencher aquele espaço vazio. Lembra que eu falei das pausas? Então, a gente pausar para responder alguma coisa, ou pausar enquanto a gente está pensando, não tem problema nenhum. Inclusive, gera muito mais credibilidade. Se a gente tirar esses vícios de linguagem, a comunicação ela vai ficar muito mais limpa e vai ficar muito melhor. A pessoa vai te entender melhor, vai ficar uma comunicação mais bonita. Então, como que a gente faz para retirar os vícios de linguagem? Eu vou passar 3 dicas de como que a gente melhora a questão dos vícios de linguagem. Primeiro, tomar consciência do vício. Como que eu tomo consciência do vício? Você pode ouvir os seus áudios, você pode ouvir uma prospecção que você fez, você pode assistir uma reunião que você tenha feito. Você vai reparar nas palavras que você
fica repetindo num espaço muito curto de tempo. Segunda dica é o quê? Uma vez que você tomou consciência de quais são os seus vícios de linguagem, toda vez que você repetir eles, você vai prestar atenção e você vai pensar, falei de novo. E aí vem a terceira dica, que é o quê? Antes de eu falar, quando a gente tá falando, a gente tá formulando as frases, o que a gente vai falar na nossa mente. Antes de você falar, se você tomar consciência e toda vez que você falar, você prestar atenção que você tá falando aquele vício novamente, o terceiro passo é o quê? Você simplesmente deixar ele de lado. Você vai retirar ele do seu dialeto. Então, automaticamente, fazendo esses exercícios, nem vai passar mais pela sua cabeça. Porque você exercitou ali, você prestou atenção nos vícios, você conseguiu evitar de falar ele. E o quarto, que é a consequência, depois de um tempo de você treinando isso, é você nem citar mais esses vícios de linguagem quando você estiver conversando com alguém, quando você estiver falando, numa ligação, e assim por diante.